Olá, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Stout, aqui do curso Professor Luiz Carlos, sou mestre, sou doutor em Direito, sou coordenador científico aqui do curso, professor universitário e vim conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o exame de ordem ou sobre o novo exame de ordem e como se preparar para esse exame de ordem. Com o provimento 144/2011 da OAB, vocês tiveram algumas mudanças, poucas mudanças, nada muito significativo. Eu destaco 2 ou 3 mudanças aqui que foram trazidas pelo provimento e aí a gente fala um pouquinho sobre o objeto da nossa conversa, que é como se preparar para esse exame de ordem. Algumas orientações muito simples. Primeiro que foi mantido, isso acho que me parece importante, foram mantidos os 3 exames. Então aquela ideia de que por ano você tem que ter 3 exames, isso foi mantido pelo provimento 144/2011. Uma outra observação que me parece ser importante foi a redução das questões da primeira fase e, nesse último edital, também a redução das questões da segunda fase. A primeira fase eram 100 questões, agora esse número caiu para 80 questões, certo? Na segunda fase, com esse edital, vocês, além da peça, têm 4 questões. Anteriormente eram 5 questões, vocês têm 4 questões. E o que é importante é que o tempo de prova foi mantido, tanto na primeira quanto na segunda fase, você tem 5 horas. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas fases na sequência aqui da fala, mas já faço uma observação. Tem muita gente comemorando essa diminuição de 100 para 80 questões. Isso tem lados positivos, mas tem lados negativos também. Evidentemente que você reduzir o número de questões e manter o tempo, você permite que o candidato trabalhe um pouco mais com as questões, ou seja, não fica aquela correria. Uma reclamação muito comum dos candidatos era exatamente essa. Que reclamação? Puxa, eu tenho aí que fazer 100 questões em 5 horas, é muito pouco tempo, né? Então você tem uma redução do número de questões para 80, você pode trabalhar um pouquinho mais. O problema é que com um número maior de questões, você tem uma chance maior também, se você estudou, de acertar os 50% necessário. Quando você reduz o número de questões, você traz um pouquinho mais de alha para a prova, uma zona de sorte, né, dentro da prova. Às vezes aquilo que você estudou não cai. Então, com 80 questões, a orientação aqui do curso é ótimo, dá para trabalhar um pouquinho mais, né? Você tem um pouquinho mais de tranquilidade para fazer a prova, não fica aquela correria, mas estuda um pouquinho mais. Estuda um pouquinho mais porque você tem que dar conta de um universo maior, porque pode ser que aquilo que você estudou não caia nessa prova com um número um pouco mais reduzido de questões. E na segunda fase, foi importante essa redução também. Por quê? Também porque ficava uma correria muito grande, a reclamação habitual aqui dos nossos alunos no curso Professor Luiz Carlos, em outros espaços aí que a gente conversa com os alunos, uma reclamação era exatamente essa. Puxa, professor, é um tempo muito curto para você fazer uma petição e mais 5 questões é um tempo muito curto. Bom, foram reduzidos de 5 para 4. Já digo para vocês que não vai aliviar muito, né? Alivia um pouco, mas não alivia muito. E a mesma observação que foi feita para a primeira fase é válida para a segunda fase, né? Reduzir o número de questões, estudar mais, porque a alha, a zona de sorte aí acaba aumentando, né? Você pode ter sorte ou não muita sorte, caso não caia aquilo que você estudou, certo? Uma outra observação importante é que nesse provimento 144/2011, é possível que as disciplinas ditas propedêuticas sejam cobradas. Mas atenção, nesse exame de vocês agora, essas disciplinas não serão cobradas. É possível que elas sejam, segundo o provimento, mas com base no edital de vocês, nesse exame de vocês, as disciplinas ditas propedêuticas não serão cobradas. O que vai ser cobrado, e aqui é importante, direitos humanos, ética, estatuto da OAB, aquela parte de ética, estatuto da OAB, mais direitos humanos, 15% da prova objetiva. Então não esqueçam, hein, pessoal, caprichar aí no estudo de direitos humanos, ética, estatuto da OAB, 15% da prova. Então, se você caprichou no estudo aí de direitos humanos, ética, estatuto da OAB, 15% da prova serão apenas essas questões. Aí você pode imaginar, né? Você vai fazer um estudo completo de direito civil. Eu sou professor aqui no curso de direito civil. Se você vai fazer um estudo completinho de direito civil, no mínimo 7 volumes. No mínimo 7 volumes.
E provavelmente agora com a redução, você vai ter no máximo ali de direito civil umas 7 questões, 7, 8 no máximo. Né? Você tem um número maior de questões de ética, Estatuto da OAB e de direitos humanos. Evidentemente que ética, Estatuto da OAB e direitos humanos não tem a mesma quantidade de matéria que vocês encontram, pelo menos para concurso, para exame de ordem, como vocês encontram no direito civil. Então, caprichar aí nesse estudo. E por fim, uma outra observação importante é que acadêmicos do 9º e 10º podem continuar a prestar o exame de ordem. Isso significa o quê? Que você que está aí no 9º, no 10º período, pode começar a se preparar, pode pensar em se formar já tendo, né, a habilitação para advogar, pode pensar em sair da faculdade já com a carteirinha da ordem. Então, alunos do 9º e 10º período podem prestar o exame de ordem. Claro que se o curso for um curso anual, como é o caso de boa parte dos cursos de universidades federais, você pode, no último ano de faculdade, né, prestar o exame, tá certo? Então, algumas observações. Foram mantidos os 3 anos, redução das questões tanto da primeira quanto na segunda fase. É importante aí dar uma caprichada em direitos humanos, ética e estatuto, 15% da prova, e os acadêmicos do 9º e 10º período podem fazer o exame. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês, de forma muito rápida, passando algumas orientações como se preparar para o exame de ordem, tanto na primeira quanto na segunda fase. A primeira observação que faço como professor universitário é: capriche na tua graduação. Evidentemente que quem estuda na graduação, quem se prepara na graduação, sai muito lá na frente, ou seja, não vai ter problema para passar no exame de ordem. Escolha uma boa faculdade, né? Escolha uma boa faculdade, mas não só escolha uma boa faculdade, curse uma boa faculdade. Costumo dizer para os meus alunos que um curso de Direito não é só isso, mas também é isso. O curso, em larga medida, é feito pelos alunos. Ou seja, se você se esforçou, se você fez a leitura da bibliografia indicada pelos seus professores, se você foi atrás para fechar algumas lacunas, talvez alguma matéria que não foi dada com o devido cuidado, com o devido carinho, se você se esforçou, com toda certeza você vai ter uma facilidade muito grande para passar no exame de ordem e amanhã depois um concurso, ou enfim, né, ser um bom advogado, um bom profissional na área que você escolher. Então, o primeiro segredo, evidentemente, é fazer uma boa faculdade, né, estudar durante a faculdade, acreditar menos nas anotações de aula, acreditar um pouquinho mais nos livros, né, estudar por livros, isso me parece ser bastante importante. Bom, mas eu estou falando aqui para vocês, eu sei que você está me escutando aqui, você tem uma questão emergencial aí, provavelmente você está para fazer o exame ou prestes a fazer o exame. Então, as observações também vão nesse sentido, né? Estudar bastante, não tem segredo a não ser estudar. É claro que você tem que saber como estudar. Uma coisa, se você estivesse aqui conversando comigo, professor, como é que eu passo num mestrado da Universidade Federal, por exemplo? Eu diria para você, olha, para passar no mestrado é diferente, o estudo é muito diferente, a bibliografia é diferente, o tipo de estudo é diferente. Para passar no exame de ordem, não, o estudo é um estudo mais objetivo, uma bibliografia mais objetiva. Portanto, saber o que você vai fazer e saber se preparar para aquilo que você vai fazer é algo bastante importante. Bom, saber se preparar, portanto, estudar bastante, mas também saber se preparar. Vamos lá. Como se preparar, tanto para a primeira quanto para a segunda fase? Começando aqui desde o início. Primeira fase, como eu disse para vocês, agora são 80 questões. O que vai cair na primeira fase? Todas as disciplinas ditas dogmáticas ou técnicas. Segundo o nosso edital, disciplinas profissionalizantes, são aquelas disciplinas técnicas, obrigatórias, integrantes do currículo mínimo do curso de Direito, além de Direitos Humanos, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental, Direito Internacional, bem como Estatuto da Advocacia e da OAB, seu regulamento geral, e Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, atenção, o que vai cair na prova de vocês? As disciplinas ditas técnicas, entre aspas, dogmáticas, cai civil, processo civil, constitucional, penal, processo penal, tributário, administrativo, comercial, além dessas disciplinas aqui, direitos humanos, consumidor, ECA, direito ambiental, direito internacional. São as matérias ditas técnicas, profissionalizantes. No exame de vocês, não vai cair
as chamadas disciplinas propedêuticas. O princípio não cai no exame de vocês, nesse exame de vocês.